Closer é um filme muito famoso também, mas que tem uma linha, né, diferente do que foi o Diário de uma Paixão, né, porque tem uma perspectiva diferente do amor. E eu concordo com você, Léo. O que eu acho interessante do Closer não é que ele traga perspectivas saudáveis do amor, mas ele traz perspectivas mais realistas a respeito do que é o amor, né? Aquilo lá não é amor saudável, mas quando a gente pensa na realidade, aquilo lá tem muito mais chances, né, de fato acontecer pelos desencontros e dificuldades das pessoas em se colocarem no amor do que outros roteiros de amor que a gente vê de Hollywood, né? Então, a questão de trazer algo para o real, e por isso que muitas vezes a gente fica um pouco angustiado, a gente fica chateado às vezes no final do filme, né? Porque a expectativa é que alguma coisa aconteça e que no final fique tudo bem. E quem viu o filme aí vê que o final não é o final clássico de Viveram Felizes para Sempre, né? Então eu acho que ele quebra muito essa expectativa. Por isso eu acho que é um excelente para a gente discutir. Por onde que você quer começar, Léo? Tem tantos lugares que eu acho interessante a gente começar. Hoje você é a guia. Vamos lá, você é a minha host aqui hoje. Manda. Ótimo. Gente, a primeira coisa, quando eu fui rever o filme, fazia muitos anos que eu não vi o filme, e olha como é interessante. Eu nunca tinha revisto o filme depois que eu comecei a estudar amor, né? Foi a primeira vez que eu vi novamente o filme depois que eu comecei a trabalhar com amor. E eu não lembrava de um monte de coisa. Eu falei, gente, como é que eu não prestei atenção nisso, né? Na primeira vez que eu vi o filme, né? Como é que isso não estava óbvio pra Eu mim? também passei por essa experiência e foi maravilhoso, maravilhoso. É interessante como quando a gente muda o nosso olhar para o amor, o nosso olhar para os filmes também é diferente, né? Então, assim, foi como se eu visse o filme pela primeira vez, né? Porque é com outro olhar. O que eu comecei, assim, achando interessante, Léo, é que começa, assim, né? O filme começa falando de como o Dan, né? Que é o Dan e a Alice, né? Eles se conhecem. E logo em seguida coloca como o Dan e a Ana, né, também se conhecem. E aí eu não sei se você observa a mudança de postura do Dan com uma no início do relacionamento e como que ele se coloca com o outro, né? Eu achei interessante ver assim como o personagem, claro que existe um tempo aí desse personagem, então significa que ele mudou o próprio comportamento. Então, quando ele conhece a Alice, ele se coloca como mais acanhado, né? A gente vê que ele tem um problema de autoestima, que ele se sente pequeno em relação ao trabalho dele, ele fica fascinado por ela. E eu acho que o que ele fica mais fascinado por ela, e é o motivo que pelo menos na minha leitura, ele se mantém com ela durante muitos anos, é o quanto ela acha ele interessante, o quanto ela coloca energia e faz ele se sentir especial de alguma forma, né? Inclusive no início do filme ele fala, mas você tem interesse mesmo de saber como eu trabalho? E aí ela fala, sim, eu tenho interesse. E ele fica até meio desconcertado, né? E isso eu acho que é algo que nutriu o relacionamento dos dois. Já com a Ana, ele tá numa postura completamente diferente. Ele tá numa postura muito de sedutor. De jogo de sedução, de jogo de poder, né? E depois, ao longo do filme, nós vamos perceber que tanto ele quanto o Larry, os dois têm uma questão com poder. O Dan, embora se coloque como romântico, né? Ele tem uma questão muito mais forte de poder e conquista do que o Larry. O Larry, ele começa essa coisa do poder e conquista depois que ele é abandonado pela Ana. Ele entra no modo, assim, ego ferido total, né? Mas o Dan, desde o começo, ele faz esses jogos, né? Principalmente com a Ana. Tanto é que essa questão com a Ana estava muito ligada a uma questão de conquista e de poder, né? Era isso que era sedutor. É isso mesmo, concordo absolutamente com você. Um dos maiores temas desse filme, para mim, principalmente no que se refere aos personagens do Dan, que é o nosso jornalista, né? E o Larry, dermatologista, é que ambos esses personagens eles têm uma visão de amor como formas de se colocar no poder das relações, né? Como você disse, Lu, olha como isso nos leva para um perfil de funcionamento mais narcisista, né? O Dan ele é uma pessoa insegura e que sente que a sua profissão não é interessante, se sente diminuído em alguns momentos diante né, das mulheres, do outro. E isso é um perfil clássico de narcisista. O narcisista, pessoal, ele vive numa fantasia de grandeza.
E por que que ele vive numa fantasia de grandeza? Porque a maioria dos narcisistas, quando você atinge o núcleo central de sentimento e de autopercepção dele, eles se veem como pessoas diminuídas, enfraquecidas e menores. E viver na fantasia de grandeza e de poder é uma forma de hipercompensar aquilo que eles acham deles mesmos, né? E o que é o nosso fotógrafo, que é o primeiro personagem da primeira... Jornalista, Léo, é o jornalista. O Dan, que é o nosso jornalista, que aparece no primeiro personagem, é o primeiro personagem do filme, que aparece na primeira cena, a gente vê como ele está interessado em se sentir como uma verdadeira arma de sedução e atração. Eu amo aquela primeira cena, porque aquela primeira cena em que o Dan e a Ana, certo? É a Ana? A fotógrafa, a Julia Roberts, que você tá falando? Não, a stripper. A stripper é a Alice. É a Alice, isso. Então, na primeira a Natalie Portman. Isso, na primeira cena, pessoal, a gente vê o Jude Law, que é o Dan, e a Natalie Portman, que é a Alice, caminhando um em direção ao outro no meio de uma multidão, onde eles têm aquele primeiro contato visual em que eles se veem na multidão e eles se sentem interessados um pelo outro. E eu amo essa primeira cena, porque é exatamente dessa forma em que a gente se mete em rascadas no amor. Né? Quando a gente passa a se alimentar somente de sedução nos relacionamentos, pessoal, a gente não consegue desenvolver outras facetas dessas relações. E o Dan e a Ana, o Dan e a Alice, eles vivem esse problema nesse filme. Exatamente isso. A etapa de sedução do Dan e da Alice é muito gostosa de se ver. É um bate-bola ali muito rápido, em que eles ficam interessados de forma intensa e rápida um pelo outro. E a gente consegue ver o desenho emocional dos dois já assim, nos primeiros minutos do filme. A gente percebe que o Dan é um cara que está muito interessado em se mostrar, vamos dizer assim, entre aspas, o macho alfa ali, né? Que ele quer atrair, ele quer seduzir, ele quer puxar ela para ele de qualquer forma, né? E a Alice, ela tá ali também, já que parece que meio que preparada para receber alguém que seja interessante para ela também, né? Um joga a isca e o outro já morde a isca logo de cara. E eu acho que também muito interessante como o roteiro constrói a Alice como uma mulher em apuros, né? Eu ia falar isso. Então vamos lá. Os dois se encontram, eles vêm se visualizando na multidão e a Alice é atropelada. Né? Ou seja, meu Deus, socorro, me salve, estou aqui para ser salvo, né? Só que essa é a grande ironia do roteiro. Porque num filme de amor clássico, o me salve, estou aqui para ser salvo no amor, provavelmente eles viveriam uma história de amor, viveriam situações assim, em que eles se envolvessem profundamente, mas não, a relação ela não passa da etapa de sedução. Quando a gente vê que o relacionamento deles tentou se desenvolver, e mais lá no meio do filme a gente vê que a coisa não engrenou, a gente percebe que tem alguma coisa errada na forma com que esse fotógrafo, esse jornalista e essa stripper vivem o amor, né, Lu? E parece que tem uma dificuldade de conexão entre si, justamente pelo perfil de funcionamento dos dois no amor. Sim, eu acho que é interessante falar da Alice, essa ideia, né, de que eu preciso de um homem para me salvar. Isso é interessante, porque a Alice é uma mulher jovem, muito bonita, só que ela está num país novo, então ela é americana e ela está em Londres. Aí ela é atropelada e um desconhecido leva ela para o hospital. Olha toda a questão da fantasia do salvamento. Leva ela para o hospital, cuida dela, né? Caminha com ela, se interessa por ela. Então, é construído, sim, toda uma fantasia de salvamento. E quando, né, o relacionamento avança, porque os dois ficaram, acho que 4 anos juntos, né? Você percebe o quanto a estrutura da relação dos dois é dependente. A Alice, ela fica dependente do Dan, né? Inclusive, quando o Dan fala que vai abandoná-la, né, para ficar com a Ana, ela pergunta por quê e ele responde: ela não depende de mim. Isso é muito forte, né? Ver o como é feita a construção do relacionamento dependente. Por mais que ela seja uma mulher. Porque ela não precisa de mim, não é? Ela não precisa. Ela não precisa ou ela não depende de mim. Isso, a Alice pergunta: por que você vai ficar com ela? Ele fala: porque ela não precisa.
Sim, e isso é uma fala marcante, né, da estrutura. E é interessante também porque depois que o Dan faz toda aquela questão de traí-la, abandoná-la, ele volta no final, né? E ela recebe ele de novo como se assim, nada tivesse acontecido. Isso é bem típico do comportamento dele, como se nada tivesse acontecido, né? Numa negação total do que aconteceu nesse processo. Então, diz muito desse funcionamento dependente. E outra coisa, ela escuta, né? Quando começa o flerte entre a Ana e o Dan, lá quando o Dan estava tirando fotos, né, para o livro dele, a Alice escuta o flerte entre os dois. E até quando a Ana tira a foto dela chorando, né? E ainda assim ela não faz nada, né? Ela não se posiciona, ela não faz nada. E isso também é um comportamento típico da dependência. Ou seja, ela já sabia desse flerte, ela escutou o flerte e ela simplesmente fingiu que nada aconteceu para manter-se no relacionamento, né? Então, essa estrutura também é interessante que a gente avalie. Essa cena é maravilhosa, Lu, porque assim, pessoal, só para vocês entenderem, o Dan e a Alice, eles se encontram com a Ana para uma sessão de fotos que o Dan estava fazendo. Então ali fica ali aquela situação constrangedora. Fica o Dan, que já tá dando em cima da Alice e que é namorada da Ana e que já tá dando em cima da Alice ali, que tá tirando foto deles. E aí a Ana fala, tira uma foto minha, né? Insiste pra Alice, tira uma foto minha. Léo, você trocou os nomes. Você trocou os nomes. Eu vou falar então as profissões, porque senão Não, mas não vou confundir mais não. E aí a Alice fala pra Ana, tira uma foto minha, certo? Isso. E a Ana tira a foto da Alice. E a foto é uma cena em close, fechado no rosto da Alice, dela chorando. Isso pra mim é uma grande metáfora, uma grande simbologia da dor emocional pela qual a Alice passa, né? E aquela cena ela não aconteceu de forma coincidente, por coincidência, justo no momento em que a Alice está sendo abandonada pelo seu parceiro. É como se vamos dizer assim, o pivô do abandono, o pivô do término, estivesse conseguindo enxergar a vulnerabilidade da Alice naquele momento. Eu achei muito legal isso. Gente, a Alice é uma personagem que dá muitos indícios de que ela tem transtorno de personalidade borderline. Por quê? Primeiro, a Alice ela tem uma dificuldade de viver relacionamentos de forma saudável, respeitando a sua própria identidade. No começo do filme, nós vemos a Alice como uma moça de cabelo pintado, uma cor forte, uma maquiagem escura, uma sombra escura, que você vê que ela tem um estilo assim mais punk rock, um estilo mais alternativo. E depois que a gente visita a Alice se relacionando com o Dan durante alguns anos, ela está uma mulher completamente pacata, normal e totalmente com a imagem completamente oposta daquela que ela tinha no começo do filme. Então, a gente, ali, para mim, a gente já pode ver que a direção de arte e o figurino quis nos mostrar que ela teve uma modificação de comportamento e até da forma de se expressar através do seu visual por estar dentro de um relacionamento. O que sinaliza também, né, Luísa, a dependência emocional. Pessoal, já vou deixar bem claro aqui para você, não é todo mundo que tem dependência emocional, que tem transtorno de personalidade borderline, não confunda, tá? É interessante. Pode falar. Pode. Não, eu ia falar que é interessante, pessoal. Eu e o Léo, a gente sempre tem umas divergências em relação ao transtorno de personalidade borderline. Porque eu, por exemplo, eu não tenho eu tenho a leitura da Alice como dependente. Eu não tenho a leitura dela como alguém que tem transtorno de personalidade borderline. A leitura que eu trago dela como possível borderline é justamente pela mudança de personalidade quando ela sai dos relacionamentos. Isso mas uma pessoa dependente também, Léo, eu vou te explicar por que eu tenho uma visão diferente. E pessoal, que tá tudo bem a gente discordar, né? Até porque eu e o Léo nós temos formações diferentes, né? Uma pessoa dependente, ela também tem o hábito de se anular aspectos da sua personalidade para se encaixar num relacionamento, entendeu? Como no final, eu não achei ela borderline, porque quando o Dan comunica ela que ela está sendo abandonada, ela vai muito mais para o lugar de dor e de vitimismo, né, do que para aquele lado da explosão, da impulsividade. Inclusive, ela planeja, o jeito que ela foi embora foi um jeito planejado.
ela pede, né, para que ele faça um chá e aí ela vai embora, até para ela não ter a sensação de que foi ele que a abandonou, né? Ela preferiu que ela abandonasse, porque ela sempre fala que é ela que abandona os relacionamentos. Então, por isso que eu tenho uma leitura dela muito mais dependente do que borderline. E tem essa frase dela no filme, tem uma hora que ela e o Dan estão conversando no começo do filme, ele pergunta assim, por que eles terminaram com você? Ela fala, ninguém nunca terminou comigo. Ninguém nunca terminou comigo. Por isso que ela resolveu, ela pediu para ele ir lá para que ela fosse embora, né? E por isso que eu não faço essa leitura. Mas, de qualquer forma, o comportamento, ela tendo traços de personalidade borderline, ou ela sendo só dependente, o comportamento, a estrutura do comportamento dela é de uma relação de dependência com ele, né? Exato. Inclusive, quando ele termina com ela, para ficar com a Ana, ela pede para que ele a abrace, né? Você vê o desamparo dela, o tanto que ela se sente desamparada, né? O tanto que ela insiste, mas você me amava, né? Como é que era? Eu tenho a impressão, Léo, que se fosse alguém de transtorno borderline, teria gritado, esmurrado, falado que ia se matar, sabe? Mas existem borderlines melancólicas, existem borderlines que não vão para raiva e para explosão também, tá? O transtorno de personalidade borderline, assim como todo tipo de transtorno de personalidade, ele é um espectro. O que quer dizer isso, pessoal? Existem quantidades de intensidades de sintomas. E tem pessoas que têm transtorno de personalidade borderline que não necessariamente têm crises de explosividade e raiva. Mas não tem problema nenhum, gente. Aqui a gente analisa personagem e a gente traça hipóteses. Não quer dizer que a análise é a análise 100% correta. É a nossa visão com as nossas experiências. Outra coisa também que eu quero apontar dentro do Danlo é como ele é um personagem sem empatia e distanciado das pessoas com quem ele se relaciona, né? A gente vê que os movimentos que ele faz a todo tempo é sempre para buscar aquilo que dá prazer, satisfação e sensação de poder dentro dos relacionamentos. Sim, sim. Pessoal, e a gente vê isso principalmente nos personagens masculinos aqui. Eu não sei se o roteiro teve uma intenção de trazer essa característica para o personagem masculino. Mas tanto o Dan quanto o Larry são personagens frios, distanciados, que pensam bastante nos seus próprios sentimentos e frustrações. Enquanto as personagens femininas, apesar de também ter um pouco essa característica, elas demonstram um pouco mais de preocupação com o parceiro e um pouco mais de capacidade de se colocar no lugar do outro. Você teve essa impressão também, Luísa? Não sei se foi a intenção. Tive. E eu acho que é interessante, assim, para mim, de todos, o mais tóxico mesmo é o Dan. E é interessante porque ele se coloca como alguém sensível, ele se coloca como alguém que é romântico, que é amoroso, que é cuidadoso, e ele é o mais tóxico de todos. Tanto é que é interessante, assim, primeiro, eu acho que ele não enxerga as parceiras, eu acho que as parceiras, elas estão somente lá para alimentar o ego dele. Então, eu acho que a Alice veio para alimentar o ego dele, que estava muito para baixo. Então, ele estava namorando uma menina nova, jovem, que já foi stripper, que tinha um corpão, né? E que se interessava e idolatrava ele. Isso fazia com que o ego dele fosse lá nas alturas. E a Ana também veio para essa questão do ego dele. Porque a Ana, ela era mais recatada, ela era mais na dela. Ela não era uma pessoa que se entregava de cara. E ele viu aquilo um desafio nela, sabe? Então, ele se dispôs a tentar conquistá-la justamente porque ela tinha uma resistência ali. Ela não estava disposta a se entregar de cara a ele, né? E ele, gente, não só tóxico, ele foi abusivo, na verdade, né? Não sei se vocês prestaram atenção, tem um diálogo dele com a Ana, que a Ana fala que ele tá praticando stalking com ela, que ele ficou observando ela, né? Que ela sabe que ele tá lá do lado de fora. Gente, isso é uma coisa pra você morrer de medo de chamar a polícia, tá? Isso não é sinal de amor, o cara ficar te vigiando todo dia lá na porta, vendo o que você tá fazendo, né? Então, só ali a gente já podia sair correndo do Dan, né? E no final, né, quando ele questiona a Alice se ela tinha dormido com o Larry e ela conta o que aconteceu, ele bate nela. Lá assim, fica muito claro o quanto ele tem um comportamento, né, de abuso, né? Interessante que com o Larry, né, a Ana também esperou que ele batesse nela e o Larry não bateu, mas o Larry também praticou abuso psicológico com a Ana, né? Ele não bateu.
Mas o Dan, que teoricamente era o romântico, né, e tudo mais, ele agride a Alice no final. Então fica muito claro, os dois, né? Os dois praticaram abuso com elas. Mas o Dan é assim, daqueles que você sai correndo. E eu vejo uma intenção clara dos autores, Luiz, em demonstrar como o Dan tem um comportamento disruptivo, disfuncional e bem tóxico, e por isso até eles criam aquela cena em que o Dan ele é pego numa ratoeira, né? Tem uma cena, pessoal, em que o Dan entra num chat de bate-papo de sexo e ele encontra com o Larry, que também estava num bate-papo de sexo. Só que o Dan, ele finge que ele é uma mulher e eles fazem lá um sexting, né? Assim, um bate-papo de sexo lá e eles marcam um encontro. Só que aí, o que, que o Dan faz? O Dan sacaneia o Larry, né? Ele marca um encontro pro Larry num local onde ele sabia que a Ana estaria, falando que a mulher que está conversando ali, fazendo sexo virtual com ele, seria a Ana, né? Chega lá no aquário, que é o local combinado, o Larry descobre que não era nada daquilo, que na verdade ele foi enganado por outra pessoa. Então, para mim, o roteiro aí, ele quer desenhar uma situação em que o Dan demonstra essa perversidade que ele tem diante das pessoas, né? Sim. E como o Dan tem essa sensação de que ele precisa estar por cima, de que ele precisa sobrepujar outro homem, né? Como ele precisa na dominação e no poder, e assim, fazendo sacanagem com as pessoas, para que ele sinta que ele está assim, numa situação confortável em que ele consegue se enxergar como alguém capacitado. Então, nessa cena, ele faz uma armadilha, tanto para uma pessoa que ele não conhece, né, que é o Larry, tecnicamente, assim como para a mulher com que ele tá afim, assim. Ele tá afim da mulher, gente, ele vai lá e ele faz uma situação para constranger ela. E para falar para ela, e para demarcar o território, para falar assim, você tá vendo como eu sei onde você tá? E você tá vendo como eu tenho capacidade de alterar a sua realidade ou de deixar o seu dia um pouco mais chatinho, ou de se sacanear um pouco. Então, assim, olha como eu sou poderoso, olha como eu sou interessante. Eu acho que a ideia em fazer essa ação é justamente mandar esse recado. E meninas e meninos que estão aqui com a gente hoje, os narcisistas e os perversos, eles são interessantes, eles são sedutores. Eles têm essa capacidade de promover ações, de gerar cenas e de ter atitudes que façam com que a gente fique naturalmente interessados por eles. Então, prestem bastante atenção, gente. Prestem bastante atenção nisso. Muita gente fala pra mim, né? Ah, ela é o bonzinho, eu não gosto. Bonzinho não me dá aquela coisa. Gente, é isso mesmo. Bonzinho não vai te dar uma explosão de intensidade. Porque o bonzinho é bonzinho. Ele não está manipulando a imagem, ele só está sendo ele. Agora, o perverso provavelmente ele está manipulando a imagem e ele está te entregando aquilo que você quer consumir. Mas o que é interessante do Dan, né, é que se a gente fosse pensar, o Larry tem muito mais essa ideia, essa coisa do macho alfa, né? E o Dan teria muito mais esse perfil. Né? Sim. E aí o Dan, ele finge esse bonzinho. Ele finge, inclusive com a Alice, várias vezes ele fala, eu quero cuidar de você, né? Sim. Essas coisas assim. Sendo que, na verdade, ele é o pior, né? Não que o Larry seja muito bom, não, mas ele é o pior pelo nível de manipulação, né? E o quanto ele precisa crescer em cima do poder que ele sente ter em relação às pessoas, né? Então, o Dan, gente, ele é um perverso, viu? Um perverso daqueles assim, pra gente olhar e sair correndo, assim, sair correndo mesmo, assim. Porque o nível de manipulação dele, tanto com a Ana quanto com a Alice, né? Fora a questão dos comportamentos abusivos que ele tem, fora a agressão física. Nossa, não, sair correndo, total. E eu acho que o roteiro desenha bem esses dois estereótipos de pessoas ruins, né, Lu? No Dan e no Larry. O Dan é justamente o que você está falando, é o lobo em pele de cordeiro. É o príncipe. É aquela pessoa que fala, eu vou cuidar de você, meu amor, você tá tranquila comigo, eu sou o cara que vou te dar estabilidade, que vou te dar felicidade. Então ele é esse príncipe disfarçado aí, que na verdade é um... Exatamente. Agora o Larry ele já vem com uma figura mais grotesca, né? Sim. Ele vem mais como um rolo compressor. Porque no filme, pessoal, depois se vocês não assistiram, assistem, quem assistir já vai entender. O Larry, ele tem uma necessidade de dominação, de poder no amor, através da sua capacitação sexual, da sua sexualidade, da sua energia física e do seu vigor, né?
E o Larry, ele não se movimenta como o Dan. O Dan, para mim, o foco do poder dele é no poder da sedução. Tanto que depois que a etapa de sedução, da intensidade, da explosão da relação diminui, o Dan se sente desinteressado e diminuído. O Larry não. O Larry, na verdade, ele quer como se ele quisesse arrastar a pessoa para a gruta dele. Né? Ele quer que a pessoa fique ali armazenada junto com ele. E na hora que ele percebe que a pessoa não está mais armazenada junto com ele, ele se sente incomodado e quer puxar a pessoa de volta. Então, se parar para pensar, o Larry aí, né, Lu, até que também o Larry ele tem um certo grau de desconforto emocional na presença do abandono, e ele tem ali uma questão com a codependência também, né? Porque... ele não aceita o fim, de forma nenhuma. Tanto que ele consegue reverter o fim no final. Isso, e ele não aceita ser rejeitado. Porque, assim, pessoal, o Larry, ele é desenhado como aquele tipo de pessoa que, enquanto ele está no relacionamento, enquanto ele está estável com a pessoa, ele está, tipo, ok, né? Tudo bem, é isso aí, não vou investir, é isso aí. Na hora que ele percebe que a pessoa vai se retirar, ou que ele não é tão interessante quanto ele achava que ele poderia ser, ele quer saber o que a outra pessoa, outro cara, tem de mais interessante que ele, como que o cara transa, como se o cara é mais gostoso, se não é. Então, a gente tem até aquela cena do interrogatório do Larry com a Ana, né, Lu? Em que ele fica tentando tirar informações muito pessoais, muito íntimas dela, de um jeito muito agressivo, muito invasivo, né? E a gente vê essa insegurança dele diante da percepção de que ele está perdendo a competição, né? Então, sim, eu concordo. O Larry ele é muito mais macho alfa no sentido animalesco da situação. E o Dan já é um predador, vamos dizer assim, ele é um predador das sombras, né? Ele se exatamente. Ele manipula. Mas, pessoal, tanto o Dan quanto o Larry são perversos com vertentes diferentes. A diferença é que um é muito bem disfarçado e muito manipulador, e o Larry não. O Larry já é o perverso rolo compressor, né? Ele precisa daquilo, ele vai ter aquilo, custe o que custar. E escrachado, né? Mas o que eu acho interessante dos dois personagens também, Léo, até a gente conversou pelo WhatsApp um pouco nisso, é o quanto essa questão de ser, da necessidade deles serem o dono do prazer da parceira. Perfeito. Isso aconteceu muito com o Larry, porque quando ele descobriu que ela estava traindo ele, né, ele ficou hiper focado na performance sexual do Dan, né? Então, como é que tinha sido, qual era a posição, se ela tinha gostado, se ela tinha gozado, né? Ele ficou assim, ele ficou com foco, né? Porque aquilo parecia que era onde feria o ego dele, né? Que é a possibilidade da parceira ter sentido mais prazer com uma outra pessoa, né? Então, isso é muito claro. E eu acho que isso é uma das coisas que ele não consegue superar. Tanto que ele vai atrás da Alice, né? Ele se sentiu humilhado lá. Ele se sentiu muito, não só abandonado, mas humilhado, né? Ao pensar que a Ana... ao pensar que a Ana pudesse ter tido mais prazer sexual com o Dan. E ele vai atrás da Alice, né? Para ter também relações sexuais com ela como uma forma, gente, de resgatar a dignidade dele, sabe? Então ele vai lá, ele paga para ela, né? Ela já tinha voltado a trabalhar num clube, ele paga para ela, né? Para que ela converse com ele. E depois os dois têm relação sexual, né? Que era o jeito dele resgatar, de alguma forma, a dignidade dele. Outra coisa também. Quando a Ana vai assinar o divórcio, ele só assina o divórcio se ela tivesse uma noite de amor com ele. Porque, de novo, isso tem a ver com a necessidade dele de resgatar a dignidade dele e de colocar o Dan no mesmo lugar que ele. E funcionou. Porque aí, quando o Dan descobre que ela teve, né, um encontro sexual com o Larry, ele tem a mesma reação que o Larry teve. Do tipo assim... Você sentiu prazer com ele? Como é que foi isso? Sabe? Ele teve a mesma. E olha como é interessante. Em nenhum momento, nem o Dan, nem o Larry, com as duas parceiras, eles estão, parece que, preocupados com o afeto. Eles só estão preocupados, né? Com será que ela teve mais prazer com o outro do que teve comigo? Olha como isso é narcísico, gente. Olha como isso é totalmente narcísico. Eu tenho essa mesma leitura de você, Lu. Para mim, no desfecho, quando a Ana tenta se divorciar do Larry e ele dá aquele golpe nela e ela volta, o desfecho, na verdade, para mim é um roteiro dizendo, tá vendo como a gente tem dois perversos competindo pelo poder no amor e como as mulheres dessas pessoas são meros objetos dentro dessa relação de competição.
E, gente, Sim. pro narcisista, pro perverso, é exatamente isso que você é. Você é um objeto, você é um meio dele conseguir aquilo que ele precisa conseguir. E geralmente o que o narcisista quer ao se relacionar com você é sentir que ele é o seu dono, que ele tem poder sobre você, que ele é grandioso, que ele é muito gostosão, que ele vai seduzir quem ele quiser. E quando você, se você um dia adquirir poder suficiente, fazendo terapia, se tratando, se conhecendo, para se retirar dessa relação, você vai machucar o narcisista. Porque você vai falar para ele: não, você não é tão gostoso. Ou você não é tão Uhum. gostoso quanto você acha que é e eu tô saindo daqui. E isso, gente, é machucar o narcisista profundamente. Lu, o que eu gosto da cena do Larry e do Dan conversando no bate-papo de sexo, e quando o Dan finge ser mulher, é porque ali, para mim, é uma grande ironia de quem escreveu o filme. Que é a mensagem que tem naquela cena para mim é o seguinte: você tá vendo como não precisa de mulher nessa história? Na verdade, o que Sim. precisam é da ideia da sedução, do contato sexual e da fantasia da experiência sexual para que eles se sintam homens completos. Então, Uhum. para mim não é à toa que o roteiro coloca eles dois para interagir e para ter uma cena de sexo virtual entre eles mesmos. Porque para mim o que o roteiro está dizendo é: não precisa de mulher, eles só precisam deles mesmos para eles terem a sensação de que eles vivem um relacionamento, de que eles conquistam as pessoas sexualmente. E é irônico, Sim. não são personagens homossexuais. É como se Uhum. virassem para eles e falassem: meu querido, você não quer se relacionar com sua parceira, você quer se relacionar com você e com as suas próprias fantasias. Você não precisa de uma mulher, Exatamente. você não precisa de uma mulher aqui presente. Você só vai precisar da ideia de que você é muito foda. O erotismo é com eles mesmos e com a Exato. sensação de o quanto eles são poderosos e desejados. Então, o erotismo não é porque eu estou desejando uma mulher ou o corpo de uma mulher. O erotismo é comigo mesmo, por isso que é narcisista. A Gleice está perguntando aqui, Léo, que eu acho que vale a pena a gente responder agora, por que eles dizem que amam e até choram? Porque, na verdade, quando eles amam, quando eles falam que eles amam e eles choram, atingiu, perdão, a ferida narcísica deles. Então, aquela dor todas, né, que eles sentem tem a ver com as feridas de rejeição, de abandono e de humilhação que eles estão sentindo. Não tem a ver com o fato deles se sentirem assim em relação a elas. Tem a ver com eles não serem capazes de aceitar que alguém está fazendo isso com eles. Porque eles estão assim tão acima de todo mundo que como assim alguém vai fazer isso comigo? E aí eles chamam aquilo lá de amor, mas aquilo lá, gente, está muito longe de ser amor. É como o Léo falou, a relação, a dor é deles com eles mesmos, Exato. com a posição que eles perderam diante da vida dessas mulheres. É isso que eles sentem. Não, não sente falta dela, pessoa que agrega na relação. Sente falta do lugar de poder que eles ocupavam na vida delas. Gleice, eu concordo plenamente com o Luiz, eu só discordo que eu acho que é amor. É amor excessivo por ele mesmo. Ah, Não é, é esse tipo de amor, é exatamente. amor pela parceira, tá? E assim, eu vou te falar uma coisa: o choro desse tipo de pessoa que tem esse tipo de funcionamento, Gleice, é um choro de crocodilo. O crocodilo, gente, quando ele abre a bocona, a boca gigante dele comprime as glândulas lacrimais e a lágrima escorre. Então não significa que o crocodilo está sentindo dor ou está triste. É físico. E nós, seres humanos, nós também. Se você fizer um estímulo na sua glândula lacrimal, chora. Então, Gleice, isso é um choro de crocodilo. Um choro de crocodilo por quê? Existe a dor? Existe. Existe a preocupação? Existe. Mas não é com o outro, é só com si mesmo. E outra, e vem de uma forma infantilizada, se você reparar. É como se fosse uma birra. O Dan, É, o Dan, durante o filme, as cenas em que o Dan sofre, ele não tem um sofrimento existencial profundo, gente. Ele tem um sofrimento de frustração do desejo dele. E é como se fosse uhum, uma criança que não está ganhando o pirulitinho que ele precisa ganhar naquela hora. O Larry, quando ele vai conversar com a Alice lá no clube de stripper, ele trata a Alice como um objeto. Só que uhum, se posiciona de uma maneira diferente, mostrando que ela tem os desejos e a dignidade dela e até a ética profissional dela, né? Na cena, uhum. ela diz não e ela não faz tudo que o Larry pede. E o Larry começa a ficar birrento.
Ele começa a Fica ficar... agressivo, ele Ele começa a começa ficar a ficar agressivo. e ele fica assim, aquela cena mostra como o Larry tem um comportamento infantilizado no sentido de que o mundo precisa realizar os meus desejos. E é, Uhum. entre aspas aqui, tá, gente? Não tô falando de forma pejorativa, não. Essa puta aqui, ela não tá realizando os meus desejos. Como assim? Como assim? Você é uma stripper e você não vai fazer o que eu peço? Eu sou melhor que você, eu sou mais foda que você, por que você não tá fazendo o que eu quero? Ele Uhum. fica, ele fica agressivo e ele faz questão de pontuar para ela que ele tem dinheiro e que ele pode comprar os seus próprios desejos e que ela ali não é uma pessoa, que ela vai ser usada da forma com que ele quiser. Então eu acho isso emblemático, porque os narcisistas, pessoal, eles têm uma dificuldade de amadurecimento emocional no sentido de que eles não enxergam o mundo e as pessoas, eles só enxergam eles mesmos. E quando você não enxerga o mundo das pessoas, você não tem empatia e você não consegue compreender que as pessoas têm sentimentos, pensamentos e vontades que não estão ali para satisfazer os seus desejos. Essa é a dificuldade do narcisismo. Sim. E E aí o cuidado. quando você se contrapõe ao desejo do narcisista, as reações vão para o infantil. E quais são reações emocionais infantis, gente? Birra, raiva, agressividade. E aí você tem que correr, porque vem a agressão verbal, vem a agressão física. E de verdade, gente, sem exagero. Se você se manter nessa relação, pode vir até assassinato, né, Lu? Eu ia falar justamente disso. Quando o narcisista ele se sente humilhado, né? E os dois se sentiram humilhados, né, ao longo do filme. Ele se transforma, aí ele vai para quem ele realmente é, né? Então aí toda aquela máscara fica de lado, ele vai para quem ele realmente é. E aí ele é capaz de fazer qualquer coisa com você, desde uma situação de violência psicológica, como foi o que o Larry fez com a Ana, até a questão do tapa, né, de violência física, que foi o que o Dan fez com a Alice no final do filme. Por isso que é muito perigoso, né? Lidar com um narcisista é muito perigoso, porque enquanto eles acham que eles estão no controle, só a manipulação deles é o suficiente, muitas vezes eles ficam lá calmos, mas a partir do momento que ele sentir que você está no controle da sua própria vida, e isso aconteceu com a Alice, tanto lá na cena do clube com o Larry, quanto no final do filme também, aí eles se revelam, aí que a máscara cai e você não... É como se você não reconhecesse mais quem é aquela pessoa. Porque eles vão sim para essa situação de agressividade. Tanto é que na cena do clube, entre o Larry e a Alice, a gente fica com medo dele bater nela. Porque ele começa a ficar tão exaltado, né? Que a gente fica pensando, ele vai bater nela, ele vai bater nela. O Porque Larry ele vai ficando... Harry é mostrado em várias cenas como uma pessoa que tem muita dificuldade de lidar com a raiva. E por vezes eu compreendi o Larry até como um homem um pouco grotesco, no sentido de que parece que ele é meio homem das cavernas. Parece que se ele tivesse ali uma marreta, ele já tinha dado uma retada na cabeça das meninas e arrastado elas pelo cabelo e botado elas lá dentro da casa dele, né? Assim, é uma coisa assim, de uma explosividade física mesmo, né, Lu? Assim, uma E intensidade. intimidadora, né? Intimidador delas. Ele Isso. intimida, o jeito dele colocar, ele intimida as duas, né? Com essa coisa do poder, da agressividade. Ele não chega a agredi-las, mas ele intimida, assim, dá medo, né? Tanto que a Ana fica com medo de apanhar dele. E aí ele fala que ele não bateria nela, mas ela fica com medo. E ela tem razão de sentir medo, porque a postura dele é toda uma postura de intimidação. Beleza. Lu, vamos falar um pouquinho da Ana, porque eu sinto que ele foi a personagem da qual a gente menos falou. Gente, a Ana é a fotógrafa e é interpretada pela Julia Roberts. O que você achou da personagem da Ana, Lu? Eu acho que ela era muito desejada pelo distanciamento emocional dela, sabe? Ela não era aquela mulher que se entregava de cara, ela não era uma mulher que colocava o cara no pedestal. Ela era uma mulher bonita, muito inteligente, bem-sucedida, e eu acho que ela se tornou alvo da conquista dos dois por causa disso, porque ela não era uma mulher não é uma mulher que cedeu facilmente à sedução do Dan, e não é uma mulher que achou o Larry o máximo, mesmo ele sendo médico, né, bonito e tudo mais. Era uma mulher que tava ok, sabe? E eu acho que isso fez com que ela ficasse tão sedutora para esses dois que eram tão firmes na conquista. Eu também acho que ela nunca dava a entender que ela estava completamente entregue na relação. Ela sempre estava com a postura um pouco mais recuada.
E isso deixava eles, assim, desesperados, né? Porque não sabia exatamente o que ela queria naquela relação. Então, Lu, eu vejo a Anne e a Alice como, de novo, faces opostas do mesmo problema, assim como o Larry e o Dan são faces opostas do mesmo problema. Agora que eu estou chegando a essa conclusão. A Anne e a Alice, ambas têm dificuldade de se manter nos relacionamentos, mas Sim. a Alice, por ser hiper disponível e está aberta a se jogar, e a Ana por ser indisponível, né? Uhum, E sim. olha como essas duas personagens são interessantes para a gente entender o funcionamento do Dan e do Larry. Quando os personagens interagem com a Alice, principalmente no começo do filme, quando o Dan interage com a Alice no começo do filme, nós vemos que a Alice está disposta e aberta a viver uma relação intensa e a se jogar nas experiências do amor e a se parear com o parceiro que se apresentar para ela. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Gente, chegou a proposta lá de casamento, a proposta de namoro, a Alice está dentro, né? Uhum. A pessoa a seduz por essa forma. A Alice morde a isca. Mas é como você falou, Lu, por que a Alice é interessante? Porque ela tem características que são consideradas desejáveis dentro da sociedade. Ela é jovem, ela é bonita, ela tem uma profissão e uma experiência que remete à luxúria, prazer, sexo. Então ela é desejável como se ela fosse, pessoal, vamos dizer assim, um brinquedo sexual muito gostosão, né? Tipo, nossa, Um quero objeto. pessoa, As né? duas são objetos, mas a hélice é aquele objeto que você descarta com mais facilidade. E a Ana é aquele objeto que você Mas boneca quer, de luxo. deseja loucamente. É. Isso. A Hélice, ela é mais assim, uma boneca de luxo. Agora a Ana, gente, por que ela é interessante? Por que os lobos mal vão lá morder ela? Porque ela não dá bola para eles. Porque a mensagem que a Ana passa quando ela interage com o Dan e com o Larry é uma mensagem seguinte, queridos. Eu sou blasé, eu não vou dar acesso para vocês de forma fácil e vocês não vão me conhecer rápido e não vão me conquistar rápido. E olha como isso ativa um mecanismo de busca do predador para falar assim: ah, é, querida, você não vai cair na minha? Então vamos ver se você não vai cair na minha. E, gente, de Uhum. verdade, eu e a Luísa, presta bem atenção no que eu vou falar aqui hoje. Eu e a Luísa, nós não somos coach de sedução, tá bom? A gente não tá aqui para ensinar ninguém a seduzir Não ninguém. mesmo. Não mesmo. Mas, mas essa técnica de se mostrar indisponível e de colocar a pessoa numa sensação de que ela precisa e de mostrar escassez para a pessoa é algo que funciona em muitos pares românticos, né, Lu? Quando a pessoa É mostra uma. que ela não está afim, pode ativar no outro uma necessidade de buscar e de vencer esse desafio. E aí tá uma grande ironia do roteiro, porque eu e a Luísa já vimos aqui com vocês que os roteiros de Hollywood eles colocam os desafios para o amor mudar. A Ana, ela coloca o desafio, mas é o desafio para a coisa afundar e terminar de vez, né, Lu? E Sim. essa dificuldade que a Ana tem de se envolver emocionalmente de uma forma mais profunda, de ser uma pessoa mais blasé, para mim leva ela, Lu, para um significado existencial mais de esvaziamento. Apesar Uhum. da Alice ter as dificuldades com o abandono, com a rejeição, e ser uma pessoa que se molda muito ao parceiro, né, e sofre por isso, eu sinto o sofrimento da Ana retratado nesse filme como um sofrimento de ser uma pessoa mais esvaziada, de ser uma pessoa que não sabe muito bem qual o rumo que ela quer tomar, porque assim, o que a gente vê na Ana é que o vento passa e ela vai, né? Apesar dela querer se mostrar uma pessoa que não vai dar acesso, mas eles engambelam ela no final das contas, que ela acaba se tornando assim um peão na mão dos dois, né? Ela vai É. ela vai pro Dan e sai do Dan, depois ela vai pro Larry, volta pro Larry, né? Porque Sim. gente, a pessoa ela quer divorciar. Ela vai lá e transa mais uma vez com o ex-marido e ela não quer mais divorciar. Ué, peraí. Tem alguma coisa errada, né, Lu? Na verdade, eu acho que a Alice, ela é muito da entrega, então, mas é uma entrega que não é saudável, porque E ela entrega tudo, né?
E a Ana, como você falou, Léo, é muito na indisponibilidade. E a gente percebe, inclusive, uma postura de desconfiança na Ana, que é diferente da entrega, da confiança da Alice, né? Bem diferente. Mas que as duas vão ter dificuldade. Falando dessa questão da sedução, Léo, não vai dar tempo da gente aprofundar nisso, que isso é um tema que dá pano para manga, né? Mas o que eu acho que é interessante vocês observarem, pessoal, então quer dizer que a gente tem que se fazer indisponível pelo outro. A gente tem que tomar cuidado com essas questões de sedução. A indisponibilidade, ela é sim mais sedutora do que a hiperdisponibilidade, tá? Só que uma indisponibilidade muito grande para o outro vai atrair os narcisistas, porque as pessoas vão desistir de te acessar. Né? Porque, tipo assim, a pessoa tá tentando uma, duas, você não quis, uma pessoa saudável vai falar, ela não quer, tchau, né? Um narcisista fala, não, isso é pessoal, eu vou conseguir para provar para ela, entendeu? Então, uma disponibilidade muito grande, exatamente, uma indisponibilidade muito grande também não é interessante, porque aí você filtra as pessoas que chegam até você e quem vai te querer vai ser os narcisistas, porque eles é que estão à altura da sua indisponibilidade, que foi o que aconteceu com a Ana, tá? Mas isso é um assunto bem complexo pra gente falar em um outro momento. E, Léo, antes da gente terminar, porque ainda dá pra gente conversar um monte de coisa do filme, eu quero falar do final do filme, que pra mim é a parte mais espetacular do final do filme. Bastante também. Na hora que terminou, eu fiquei, meu Deus, como que eu não É espetacular o final do filme. E isso eu acho que de fato é uma metáfora do que realmente acontece. Porque aí está lá a Alice e o Dan que voltaram, né? Depois do Dan ter levado um pé na bunda da Ana, né? Eles voltaram. E o Dan ainda tá com aquela pulga atrás da orelha de que a Alice teria dormido com o Larry, né? E aí ele começa a pressionar a Alice de alguma forma. E ele, de novo, ele pressiona de um jeito que é invasivo, ele pressiona de um jeito que é agressivo, que coloca ela numa situação desconfortável, né? E aí ele sai e ela volta, e na hora que ele volta, ela fala assim, eu não te amo mais. Aí ele fala, desde quando? Agora, nesse exato momento. Isso é uma coisa muito interessante, apesar de que isso é uma metáfora, pessoal, do desencanto. O que aconteceu com a Alice naquele momento? Ela conseguiu ver realmente quem ele era. E aí ela se desencantou. E quando a gente se desencanta, né, do amor, esse é o processo que o amor morre, a partir do desencanto. E ela fala, eu não te amo mais, né? E aí ele entra em desespero e tudo mais. E aí acabou mesmo. Por quê? Porque ela passou pelo processo de desencanto. Essa fala do filme, espetacular esse final. Eu acho muito bom também, Lu. Mas assim, eu acho que a Alice ela tem essa questão com o desencanto, porque a Alice é uma pessoa que vive no comando de ferida, né? Ela vive nos comandos da ferida, do abandono e da rejeição. Então, quando ela se relaciona com outras pessoas, na verdade, ela pega uma fantasia de que alguém vai acolher o abandono e a rejeição dela, joga naquela pessoa e ela não se relaciona com a pessoa, ela se relaciona com a necessidade da ferida dela, de receber acolhimento e de receber aceitação. E quando essa fantasia começa a ficar mais porosa, começa a virar uma fumacinha e essa cortina cai, a Alice não quer mais, porque ela não quer se relacionar com o outro. A Alice quer se relacionar com a necessidade de acolhimento e de aceitação. E daí que vem o sofrimento. E outra coisa, Lu, não sei se você reparou, para mim, né? O filme desenha a busca da Alice na abertura e no final, porque a abertura é a Alice chegando em outra cidade, encontrando outro parceiro. E o final é a Alice indo embora dessa cidade. Então, gente, olha a busca. A busca eterna, essa busca incansável, essa busca cansativa, difícil, quando você está ouvindo a sua ferida de abandono e tentando fazer com que os seus parceiros amorosos consigam suprir essa necessidade que você tem de não se sentir abandonado. Você vai viver buscando, você vai mudar de cidade, você vai mudar o seu cabelo, você vai mudar o jeito de você se vestir, você vai mudar os seus amigos, você vai estar em constante estruturação e desestruturação, mas a sensação que você vai ter é que você nunca alcança o conforto que você precisa. E esse final, para mim, ele é perfeito. Perfeito. Espetacular. E é isso, pessoal.
Ficamos aqui com essa nossa análise. Eu achei uma excelente escolha. Surgiram aí pra gente outros filmes, viu, pessoal? Sobre amor, que vocês acham que seriam interessantes. Acho que é esse, assim, para sair um pouco, né, do padrão amor romântico. Esse tem muito de amor romântico também, mas ele traz um pouco mais da realidade e deu umas discussões muito, muito legais. Muito legal mesmo. E, gente, para vocês que estão nos vendo no YouTube, no Instagram da Luísa, ou estão nos ouvindo no Spotify, nós estamos aqui todas as quintas-feiras, às 7h30 da manhã, com Amor na Mídia, discutindo filmes, obras que estão em entretenimento, algumas cenas de alguns famosos e também Big Brother Brasil em alguns momentos, tá bom? Nos acompanhem por aqui. Muito obrigado pela presença de todos vocês que estiveram aqui no chat com a gente. A gente se vê semana que vem. Beijo, pessoal. Obrigada, Léo. A gente se vê Beijo, semana que vem. Até mais. Tchau.